Aleluias, aleluias. Quem está vivo aí diz amém. Feche seus olhos e diga comigo: Espírito Santo, fala comigo, continue falando, que nessa noite, tudo que o Senhor quer, que eu entenda, que eu possa entender, toda transformação que eu necessito ter, que o Senhor efetue na minha vida. Fala comigo por meio da tua palavra. Amém? Amém. Sacode alguém que está do seu lado e diga: te prepare, porque o Senhor vai falar contigo. Amém? Aleluia. Amém. Sobe o som assim, sobe bem alto o som. Hoje a pregação vai ser bem pequenininha assim, ó. A minha esposa já desistiu de mim. Ela diminuiu um louvor. Deixa eu começar aqui para terminar. Amém, ó, já está de dia ainda. Eu acho que lá fora ainda está quase que dando para chegar alguma coisa. Queremos lembrar os irmãos que o nosso culto começa às 18 horas em ponto. Há muito tempo a gente tem conseguido manter 18 horas em ponto. Por quê? Estamos treinando. 18 horas começa, 8h30 em ponto a gente termina. Pela fé. Porque logo a gente vai ter que fazer mais um culto, que não vai caber o povo aqui, amém? Então a gente tem que ser firme, assim arrisca. Aleluia. Provavelmente quando tivermos que fazer 2 cultos, a gente diminui meia hora do culto. Então 2 horas e 2 horas. Então vamos estar treinando aí. Amém? Aleluia. Agora pode baixar um pouquinho aí. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11. Espero que Deus nessa noite fale fortemente ao nosso coração no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Hebreus capítulo 11, versículo 24 a 29. Quem já encontrou na sua própria Bíblia, diga amém. Quem não encontrou, diga: estou quase chegando lá. Aí você que não encontrou ainda, vai passando a página aqui com a mão e olhando para o telão. Versículo 24 diz assim: pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que, intentando os egípcios, se afogaram. Palavra do Senhor. Aleluia. O versículo 26 diz assim: tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Então aqui nesse versículo explica que Moisés, ele prefere a vergonha e exposição de Cristo do que os tesouros do Egito. E é disso que eu quero falar nessa noite. Rejeitando os tesouros do Egito. Rejeitando os tesouros do Egito. Diga comigo: rejeitando os tesouros do Egito. Em que contexto Moisés se encontra neste momento, quando ele fala essa palavra, quando a Bíblia fala sobre ele?
Moisés estava vivendo um momento, um cumprimento profético. Há mais de 400 anos, Deus havia falado com Abraão. No capítulo 15, versículo 12, 13 de Gênesis, Deus fala com Abraão: Abraão, a tua descendência vai ser peregrina na terra, e ela vai ser presa em uma terra alheia, e vai ser reduzida à escravidão. Mas não se preocupe, porque depois eu vou levantar esse povo e vou levar para a terra que eu te prometi. Há mais de 400 anos Deus havia profetizado a respeito do povo que iria ser aprisionado no Egito. E essa é uma promessa que Deus dá para Abraão, garantindo que o povo teria um cumprimento de uma promessa, o povo teria um respaldo do próprio Deus, mas que passaria por uma luta. A partir do momento que Deus promete a Abraão que sua descendência chegaria lá, nesse ponto em que a palavra acabou de falar, nós vemos que Deus dá a Abraão o seu filho Isaque. Isaque casa com Rebeca, deles dois vem Esaú e Jacó. E Jacó é o homem que consegue entrar na linha do plano de Deus, e então ele consegue constituir família, e dessa constituição familiar, Jacó consegue 12 filhos. Daí então se nasce as 12 tribos de Israel. Quem já ouviu falar das 12 tribos de Israel? A partir de então a Bíblia sempre vai falar, se referir às tribos. Deus começa a trabalhar em todo Israel por meio das 12 tribos, que vem lá de Abraão, que gerou Isaac, que gerou Jacó, e que vieram as 12 tribos. Apocalipse fala das 12 tribos. No céu tem 12 tronos para as 12 tribos de Israel. Então Deus tem um trabalho especial com as 12 tribos. Dessas 12 tribos, Deus escolheu periodicamente trabalhar com a tribo de José. Deus escolhe José, dá sonhos para José, trabalha especificamente com José, permite que José vá para o Egito, é preso no Egito. Deus dá respaldo ao trabalho, as obras, as mãos de José. José, então, respaldado por Deus, é colocado no trono, abaixo apenas do rei Faraó. E então ele manda chamar suas famílias. A família já tinha mais ou menos 70 pessoas. Seus familiares vão para a terra de Gósen, uma melhor terra do Egito, uma terra que dava para criar muitas ovelhas e ter um bom cultivo. Deus abençoou o povo começou a crescer. José morre, os filhos de José vão passando, troca-se de Faraó. Chega um ponto, quase 400 anos depois, que o Faraó atual nem conhece e nem reconhece a história de José. E ele começa a temer o povo de Israel. E ele começa a dizer: puxa, o povo está se multiplicando, o povo está grande no Egito, esse povo vai crescer, vai nos tomar o Egito, e nós estamos à mercê desse povo. Vamos fazer aí um plano, um programa, que a gente reduz a velocidade do crescimento dessa nação. Gera mais de 1 milhão de pessoas na nação do Egito. Então o Faraó manda as parteiras trabalhar com as mulheres hebreias, e ele ordena: os meninos que nascerem machos, mata eles, dá um jeito de enrolar o cordão umbilical no pescoço, dá um jeito de ele nascer morto. E Deus falou o coração dessas parteiras, 2 mulheres parteiras, que a Bíblia dá um nome, que eu não me lembro agora, um nome assim, bem especial. E então essas mulheres temeram a Deus, porque quem começa a andar no meio do povo de Deus, o coração começa a ser mudado. Eu posso ouvir amém? Elas foram lá para fazer o parto das mulheres hebreias. Essas mulheres eram mais ou menos assim, elas sentindo dor e dizendo: louvado seja Deus. Só que não, elas passando por necessidade, glorificando o Senhor, exaltando o Senhor. E as mulheres hebreias, as mulheres egípcias, as parteiras, começaram a temer esse Deus, não tiveram coragem de matar ninguém. Voltam para o Faraó pergunta por que elas não matam os meninos, e elas dizem: porque as hebreias são vigorosas, quando a gente vai para fazer o parto, os meninos já nasceram.
E aí o faraó ficou zangado com isso e mandou matar os meninos machos. Mata todos os meninos machos. Começou-se uma perseguição violenta, igual quando Jesus nasceu. Lembra que quando Jesus nasceu, Herodes, para tentar matar Jesus, mandou matar todas as crianças de 1 ano de idade, 2 anos de idade. Pois é, Faraó mandou fazer a mesma coisa, tentando matar os hebreus, os machos, para que eles não crescessem. Nesse momento delicado do povo de Israel no Egito, um homem chamado Anrão, ele casa com Joquebede, e dos dois nasce um menino, e a Bíblia diz que o menino era formoso, era belo, e eles não tiveram coragem de expor o menino, com medo, porque Faraó estava matando todos os meninos. E então eles esconderam durante 3 meses aquela criança, ninguém conseguiu ver aquela criança. E para tentar salvar o menino, a mãe, com muita fé, pega, eu diria que na nossa linguagem nordestina seria um balaio. Balaio, quem já viu um balaio? Um negócio redondo, parecido com um jacá, mas é redondo. Betumou o balaio, colocou o menino, cobriu, colocou no rio e disse para a irmã do menino: vai e acompanha. E o rio foi levando o balaio, foi levando o menino. E nesse momento Deus sopra a filha de Faraó e diz: vai tomar banho, está suja. E ela vai tomar banho no rio Nilo. E quando ela está tomando banho, lá vem o menino no cestinho. E ela manda a empregada buscar aquele cesto. Quando ela busca e que abre, tem uma criança formosa. E imediatamente a irmã do menino, chamada Miriam, diga Miriam, ela chega como quem aparece do nada. Enquanto a filha de Faraó está olhando: mas que menino bonitinho, ai, o que a gente vai fazer? É tão lindo, vamos deixar matar não. Aparece a Miriam e diz: olha, se você quiser eu posso chamar uma das hebreias para dar o peito para essa criança, se você quiser criar ele. E ela disse: boa ideia, vai chamar. E Miriam vai buscar quem? A própria mãe. Jeová tem uma maneira especial de trabalhar. Posso ouvir amém? Você nem sabe o que está acontecendo com você, está nascendo algo tremendo, o jacaré quer comer, Faraó quer matar, e Deus está com toda tramóia. A Bíblia diz que Ele não dorme, o Senhor que te guarda, Ele não dorme, Ele te protege enquanto você está dormindo. Eu posso ouvir amém? Sabe por que você está vivo até hoje? Sabe por que você é a pessoa mais projetada por Deus para ter sucesso no futuro? Posso ouvir aleluia? Sabe por quê? Porque o Deus que te trouxe para este mundo é o Deus que garante a tua vitória até o final. Eu posso ouvir aleluia? Assim como Ele cuidou de Moisés, eu profetizo que Ele vai cuidar de você até o final da tua vida, em nome do Senhor Jesus. E a filha de Faraó diz: mulher, leva essa criança para a tua casa, amamenta, quando ele largar o peito, então você me traga de volta. Aí a mulher pôde criar o filho tranquilamente. Talvez você não consegue visualizar na sua infância um cuidado especial de Deus, mas saiba, Deus cuidou da sua infância. Quando nós fazemos o Veredas Antigas, que nós vamos trazer aqui para a igreja em nome de Jesus, amém? Veredas Antigas é um curso da Universidade da Família que trata essa questão de cura interior, principalmente entre pais e filhos, filhos e pais, cura da infância. É uma coisa impressionante. Deus trouxe uma cura para a minha vida que eu nem sabia que tinha uma lacuna na minha alma. E um sinal tremendo que acontece nos Veredas Antigas é que quando as pessoas elas são ministradas, elas perguntam: Deus, naquele momento em que eu estava passando por essa dificuldade, onde tu estavas? Não tem uma pessoa até hoje, eu não conheço uma pessoa que fez essa pergunta para Deus que Ele não tenha respondido. E 99,9% das respostas de Deus, Ele mostra o quanto Ele estava cuidando de cada um na sua infância. Mesmo no momento de abuso, momento de tristeza, momento de perda, momento de grandes marcas, quando você achava que Deus tinha te abandonado, Ele vai mostrar para você que Ele estava contigo, e é por isso que você está vivo até hoje. Eu posso ouvir aleluia?
em nome de Jesus, a partir de hoje, ao invés de reclamar por uma infância, por um passado difícil, glorifique a Deus, porque muita gente passou por situações 5% do que você passou e não estão vivos para contar a história, e você passou pelo que passou, está vivo, está sonhando, e Deus tem grandes planos para a sua vida. Eu posso ouvir um aleluia? Eu posso ouvir um glória a Deus? Aleluia! Oh, aleluia! E Deus cuida de Moisés. A mãe leva ele quando tirou a mama, e leva ele para a casa da filha de Faraó. E então Moisés cresce dentro desse ambiente. Ele foi ensinado em todas as ciências do Egito. Ele comia a melhor comida, sem sombra de dúvidas. Como a filha de Faraó sabia que ele tinha sangue hebreu, sem sombra de dúvidas, volta e meia ela estava falando, inspirando ele a não se unir com os judeus, com o povo hebreu, não gostar do povo hebreu. Quantas vezes de repente ela falou: olha, esse povo é um povo escravo, é um povo amaldiçoado, é um povo que não merece o nosso amor, não merece o nosso apoio, é um povo que gera ameaça, é um povo que precisa ser rejeitado, resistido, para que eles não tomem. Com certeza a filha de Faraó, para tentar proteger o seu filho no futuro, começou a colocar uma imagem ruim na sua mente, no seu coração, a respeito do seu próprio povo, para que ele não descobrisse, ou se um dia descobrisse, ele não amasse o próprio povo. Mas quando Deus tem um plano, não existe barreiras, não existe impedimentos. Bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados, diz a palavra do Senhor. Amém, meus queridos? Então foi essa palavra que Deus começou a ministrar o coração de Moisés. Chega um momento em que Deus diz para ele: você é meu, você é meu, você faz parte de uma promessa, você é o cumprimento de uma profecia que eu liberei para o seu ascendente Abraão. Ele descobre que ele é do povo hebreu, e quando ele descobre isso, imediatamente ele começa a querer fazer justiça, e ele vai então defender um hebreu matando o egípcio. E quando isso acontece, descobriram, ele enterrou na areia, e descobriram que isso aconteceu. E outra vez que ele foi tentar apaziguar o seu próprio povo, dois hebreus que estavam ali discutindo, aí alguém disse para ele: você vai querer me matar igual você matou o egípcio? Quando ele descobriu isso, ele fugiu com medo e foi para o deserto. E no deserto ele constituiu família, passou 40 anos no deserto. Quantas vezes de repente o diabo foi lá e falou para Moisés, dizendo: olha aí, você rejeitou a vida que você tinha, achando que era um salvador, achando que era um libertador, achando que era alguém que ia ajudar o povo. Olha o que você ganhou. Você ganhou o deserto, você ganhou pobreza, está aí, você está gago, não consegue nem falar mais direito. E Moisés já havia esquecido da ciência, já havia esquecido de tudo. 40 anos no deserto cuidando de ovelhas. Mas em nenhum momento a Bíblia fala que Moisés lamenta o fato de ter deixado o Egito para seguir um caminho de pobreza, para seguir um caminho sem algo concreto, um caminho pobre, um caminho insinuoso, um caminho difícil, um caminho inseguro. Em nenhum momento Moisés reclama. Quando ele passa 40 anos no deserto, ele está olhando as ovelhas de Jetro, e então o Senhor aparece para ele numa sarça ardente, porque geralmente Deus aparece por meio de fogo. Eu posso ouvir amém? Se em algum momento você sentir a palavra de Deus tocando o seu coração nessa noite, significa que o fogo da palavra está tocando você, porque Deus é fogo e a palavra é fogo. Se começar a arder o seu coração em algum momento, é o fogo se manifestando, porque quando Deus se manifesta, Ele se manifesta por meio de fogo. Amém? Jeremias 23, 29, não é a minha palavra como fogo? Diz o Senhor. Davi dizia: a palavra ardeu como fogo dentro de mim. Deus aparece para Moisés e diz: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que você está é santo. E aí Moisés começa um diálogo com o Senhor. Quem és tu, Senhor? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, e agora o Deus de Moisés. E Moisés começa a ter um diálogo com o Senhor, e Deus vai falar para ele: você agora vai voltar para o Egito e libertar o meu povo. Ele diz: mas como? Eu sou gago. Não se preocupa, não se preocupe, teu irmão vai falar contigo, ele que é eloquente. Mas se o povo perguntar, o que é que eu vou dizer? Quem foi que me enviou? Diga que o eu sou te enviou. Amém? O eu sou. O eu sou significa que Deus não está no futuro nem no passado. Ele é
Eu que estou neste momento presente no teu passado, no teu nascimento. Eu que estou neste momento presente, no momento em que Abraão recebeu a profecia. O eu sou te enviou. O que está no controle de todas as coisas, o que pega o futuro, o que pega o passado e converte tudo para o presente, te enviou. Uma vez eu estava meditando, disse, Deus, como é que é esse negócio da eternidade? Deus me revelou. Foi de maneira simples, talvez para você é muito simples, mas quando eu entendi, resolveu o meu problema da eternidade. Porque eu ficava, não tem começo, não tem fim. Como é que é? E aí, como é que é? Você já viu uma edição de um vídeo numa tela? O vídeo, eu vejo o Adeilson editando os vídeos. Então está aqui a edição. O programa abre todo o vídeo, você consegue ver cada parte do vídeo na tela. Você pode clicar em qualquer lugar do vídeo que você quiser, na edição. Então o que acontece? Deus olha para a eternidade assim, Ele vê tudo acontecendo ao mesmo tempo. Para nós que estamos presos ao sol, à lua, ao relógio, ao cronos, tem passado, mas para Deus não tem passado. Deus está me vendo pregando aqui agora, e Deus está me vendo ao mesmo tempo na eternidade, o momento do meu nascimento. Nada é perdido, a eternidade é a eternidade. Deus tem controle no teu passado, no teu presente e no teu futuro. Se Ele quiser, Ele mexe coisas que já passou para abençoar o teu futuro. Porque a Bíblia diz que Deus começa as coisas do começo pelo fim, e começa as coisas do fim pelo começo. Em Gênesis, Deus já está falando de coisas que acontecem no Apocalipse. Em Apocalipse, Deus fala de coisas, é como se Ele estivesse fazendo agora, e já aconteceu em Gênesis. Porque Deus é Pai da eternidade. Deus não tem que fazer assim, ó, deixa eu me ver aqui, peraí, deixa eu me lembrar do que aconteceu, peraí, foi em 1920, Ele está vendo tudo ao mesmo tempo. É por isso que ninguém pode se esconder dos olhos daquele que tudo vê. Ninguém pode estar, escondido. Davi diz assim, ó, se eu subir aos mais altos céus, lá o Senhor me vê. Se eu me esconder nas trevas, o Senhor também me vê, porque as trevas para ti como se fosse luz. Se eu fosse partes mais profundas do abismo, que é o inferno, lá também o Senhor me vê. Para onde me irei da tua presença? Ninguém pode fugir da presença de Deus. Em relação à presença de Deus, eu te dou um conselho: só existe uma atitude coerente e correta a se tomar, é se render a Ele. Se alguém colocar uma arma, se alguém tentar te fazer o mal, você vai dizer assim, olha, você só faz se Deus quiser. Se Ele não quiser, você não faz nada comigo, porque comigo não acontece nada fora do plano de Deus. Poderia acontecer algum acidente antes, mas a partir do momento que eu entreguei minha vida para Jesus, não cai um fio de cabelo dessa cabeça, sem Ele permitir, e sem Ele direcionar. E eu quero te dizer mais, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós precisamos ser como a geração de Sadraque, Mesaque e Abednego, que o rei falou assim, ó, se prostre diante da minha estátua, senão eu te lanço no fogo. E eles disseram, você pode lançar a gente no fogo, mas o Deus a quem servimos pode apagar o fogo. Mas saiba de uma coisa, ó rei, se Deus não apagar o fogo, eu mesmo assim não vou me dobrar diante da estátua, porque eu não posso fugir da presença dEle. O lugar mais seguro do mundo é a presença dEle. Eu me rendi a Ele, queira Ele me proteger ou não, eu continuo firme com Ele. Eu posso ouvir um glória a Deus, eu posso ouvir um aleluia. Tem gente apaixonada por Jesus aqui. Aleluia. Deus pega Moisés, e Moisés então vai buscar o povo, vai libertar o povo no Egito. E a Bíblia diz que ele enfrenta Faraó, e é disso que ele estava com medo. Ele sabia do que Faraó era capaz. Na sua infância, não tenho dúvidas, Moisés viu Faraó matando hebreus. Moisés viu a ira de Faraó contra os homens do povo de Israel. Ele disse, eu vou enfrentar uma serpente. Eu vou enfrentar uma serpente cara a cara. Como é que eu vou?
Como é que eu vou libertar esse povo? Deus disse, é simples. O que é que você tem na mão? Eu tenho um cajado, joga no chão, virou serpente. Meu Deus, o que é isso? Pega na cauda. Meu Deus, pega na cauda, rapaz. Ele pegou na cauda, voltou a virar cajado. O que significa, Deus? Significa que mesmo enfrentando aquela serpente, chamada Faraó, a mesma serpente que enganou Eva lá no Egito, mesmo enfrentando aquela serpente, eu quero te dizer, Moisés, que você vai levando poder para mobilizar a serpente. Deus não mandou Moisés pisar ou pegar na cabeça da serpente, mandou pegar na cauda. Por que ele manda pegar na cauda? Onde está a força de uma serpente? Onde está a habilidade de uma serpente? Na cauda. Ela corre, ela rápida, ela joga bote pela força da cauda. Então Deus, Moisés, é o seguinte, Moisés, tu vai levar tanto poder, que é isso que vai acontecer. Você vai mobilizar a própria serpente. Você vai tomar força. Quando você pegar na cauda, ela vai perder a força e vai ser como um cajado na sua mão. Aleluia. Amém? Jesus falou o que para você e para mim? Eu vos darei poder para pisar de serpentes e escorpiões. Pisar é na cabeça. Pisar é na cabeça, ok? Só que Jesus falou assim, ó. E sobre toda a força, todo o poder do inimigo. Onde é que está o poder da serpente? Na cauda. Pegou! Quando você perceber que o inimigo está atacando a sua casa, Deus vai te mostrar a raiz do problema. Você vai lá naquela raiz do problema e diz, aqui não, Satanás, eu te imobilizo aqui. Está imobilizado, você está cessado nas suas forças. Parou! Em nome de Jesus. E o diabo vai fazer assim, ó. Pastor, serpente com voz de cão, com barulho de cão. É, porque ele é um cão desdentado também. Você tem, balança quem sabe o seu lado, você tem poder. Deus não manda o povo dele enfrentar um inimigo sem poder. O mesmo Jesus que falou, eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Ele não está sendo incoerente. Ele não é um Deus que gosta de ver o seu povo sofrendo. Vocês vão para o meio de lobos, porém os lobos não poderão tocar vocês. Amém, irmãos? Amém? E se em algum momento um homem tocar você, não fique com medo dele. Não temam os homens que podem tocar o corpo de vocês. Temei antes a Deus que tanto pode tocar o corpo como lançar a alma para o inferno. O negócio é com Deus. Se Ele quiser livrar, Ele livra. Se Ele não quiser, Ele não livra. Contudo, tudo que acontecer com você faz parte do plano, do propósito para Ele ser glorificado. Amém? Você consegue a partir de hoje, mais do que nunca, se colocar